cujo título é Demonstrações. É um comentário, um excerto do Evangelho de Marcos. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. No espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho, sumamente interessados em atender a certas requisições, no capítulo da fenomenologia psíquica ou mediúnica. Exigem sinais do céu, tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se percatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus guias do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas, em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato, é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas. Esclarece o teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Então, vamos dar início ao nosso trabalho, reunindo as nossas forças, as nossas energias, a nossa vontade, a fim de potenciarmos a nossa humilde rogativa aos céus. Querido Jesus, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade do reencontro neste momento tão singular em que reunimos as nossas forças anímicas, espirituais, tornando-as num foco de luz, imbuído dos melhores sentimentos e vontade, com as nossas energias, tendo em vista aqueles que procuram consolo, alívio das suas dores, quer no plano espiritual, quer no plano físico. E aqui mesmo, Senhor, esta Assembleia, composta por encarnados e desencarnados, necessitados que estamos
do vosso amparo, derrama sobre todos nós as pétalas perfumadas do teu amor, para que as nossas debilidades possam ser superadas com as bênçãos de saúde e misericórdia que só tu podes dispensar. Agradecemos-te contudo, Senhor, as provas, se não mesmo os resgates a que estamos submetidos, pois são fruto dos nossos compromissos. E por isso, rogamos-te que não removas do nosso caminho os obstáculos, mas que nos dês coragem e determinação para o trabalho íntimo de reflexão e de superação das nossas limitações morais. E simultaneamente, Senhor, levando a nossa cruz como nos compete, seguir adiante para envolver o mundo, a humanidade, mais próximo ou distante, do nosso fraternal abraço, do nosso afeto, a fim de podermos doar o que possuímos de melhor para minimizar as dores alheias. Por isso, Senhor, rogamos licença para que os benfeitores espirituais nos acompanhem. E nos momentos de fraqueza, em que nos sentimos em vias de desmaio, de desespero ou tristeza, deixa que nos abracem, que nos amparem, que nos fortaleçam. Mestre querido, lembramos não só aqueles que necessitam de saúde, de paz, necessitam de condições de sobrevivência no mundo físico, mas também aqueles, Senhor, que trabalham em favor do bem, entregando o melhor de si, quiçá mesmo a própria vida, em favor de uma causa superior. Teus mensageiros anónimos, que trabalham e lutam para que na Terra a paz e as condições de vida melhorem para a humanidade. Envolve-os, Senhor, no teu amor e acolhe-os nos planos etéreos superiores, onde possam desfrutar de paz e alegria pelo cumprimento da sua missão. Mas também, Senhor, outros mais, aqueles que no seio da família são o mastro, o leme, mas também a vela que, desfraldada ao vento, impulsiona a embarcação da família, dos seus amores, muitas vezes dos seus desafetos, com coragem, com determinação, resignados, mas cumprindo, Senhor, corajosamente a sua missão. São testemunhos tantas vezes esquecidos. Contudo, aí estão no palco da vida, em teu nome, nos gestos simples e luminosos, acariciando as experiências que lhes tocam viver. Bem-ajas, Senhor. Bem-ajas pela oportunidade. Bem-ajas pelas tuas lições que nos deixaste, imorredoras, e que nos compete refletir sobre elas e colher os melhores ensinos
como ferramentas de trabalho para o aprimoramento moral que nos é devido. Que a tua paz permaneça connosco, Senhor. Muito obrigado. Mensagem introdutória do nosso trabalho. Antes de mais, quem é que está na casa pela primeira vez? Já somos todos velhos conhecidos, bem-vindos e bem-ajam a todos pela presença. Muito bem. Na mensagem introdutória do trabalho que apresentaremos, temos esta mensagem de Joana de Ângelos, psicografia de Divaldo Franco. Nunca desista de fazer o bem face ao aparente triunfo do mal em desgoverno em torno das suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência da claridade. Não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Este é o objetivo superior a que estamos vinculados e por essa razão aqui estamos na Terra, não só para o ressarcimento dos nossos débitos do passado, para com as leis da vida, mas simultaneamente procurar o nosso engrandecimento moral e espiritual, a fim de podermos chegar àquela meta a que estamos irremediavelmente destinados, que é o bem. Mas para esse mundo, para esse patamar, naturalmente que todos almejamos atingir, é importante que tenhamos em conta que só o conseguiremos mediante os nossos esforços, porque não há privilegiados nas leis de Deus. Portanto, compete-nos a cada um trabalhar por esse mistério. A nossa obra em estudo continua não, neste mês é o livro dos médiuns, capítulo 23, e ainda com o tema central da obsessão, que é um tema muito conhecido entre todos, porque são respostas que procuramos para muitos tormentos que nos apoquentam. Por isso, este tema é um tema mais ou menos conhecido, mas que a doutrina espírita trabalha com outra profundidade. Ora, o que é a obsessão? A obsessão, etimologicamente, é a influência que um espírito, que uma criatura tem sobre outra criatura, que um espírito tem sobre outro espírito. Então, essa influência negativa, destacamos, essa influência negativa é sempre promovida por espíritos inferiores. Ora, e pode acontecer entre encarnados, pode acontecer de encarnado para desencarnado, entre desencarnados e de desencarnado para encarnado. Então, entre espíritos, esta relação pode ser uma relação doentia, que muitas das vezes nos toca e normalmente nós estamos convencidos daquilo que é corrente, que é a obsessão, quando falamos dessa praga, é oriunda dos espíritos desencarnados sobre os espíritos encarnados. Mas esquecemos que essa relação é uma relação entre espíritos. Estejam eles onde estiverem, aquilo que define essa ligação é o estatuto moral das criaturas. Então, onde houver uma criatura orgulhosa, onde houver uma criatura vingativa, onde houver uma criatura ciumenta, vaidosa, egoísta, então estão criadas todas as condições para que o próprio seja um potencial obsessor, mas também de permitir o acesso e a influência de espíritos do mesmo jaez, do mesmo nível, que se encontram desencarnados ou encarnados. Então é por isso que os espíritos, os bons espíritos, insistem permanentemente, desde os tempos de Jesus, mas com a doutrina espírita
desde Jesus, melhor dizendo, desde Jesus, mas agora com a doutrina espírita, mais detalhado todo este processo, porque já entramos numa época em que os espíritos encarnados e desencarnados evoluíram cultural e espiritualmente e percebem hoje melhor estes mecanismos, até porque a ciência humana espiritual, mediúnica, tem evoluído também e dar-nos todos estes subsídios para melhor percebermos este mecanismo. Então, a obsessão é sempre uma relação doentia que tem na sua origem as condições morais dos espíritos ligados entre si e neste exercício. Então, podemos definir que a obsessão é uma autoestrada de duas vias. Vai daqui para lá e vem de lá para cá. Ora, aquilo que defende, de facto, que nos isola e afasta aqueles que por qualquer natureza nos queiram influenciar negativamente, é a prática do bem. A criatura que se dedica à prática do bem, à sua reforma moral, cria condições energéticas e vibratórias que não permite ou que o isola das investidas dos espíritos inferiores. Por isso Jesus tanto insistiu na prática do bem. Para que perdoássemos, para que fôssemos caridosos, compreensivos, enfim. Com o advento da doutrina espírita, esses pressupostos tornaram-se ainda mais evidentes com a pesquisa científica que os espíritas foram fazendo ao longo do tempo. Há alguma dúvida relativamente a esta matéria? Mas vamos acrescentar o seguinte ainda. É que, vamos ver aqui na página seguinte, se nos dá... Exatamente. Temos aqui estes itens que compõem este capítulo da obsessão. Portanto, a obsessão pode dividir-se em 3 níveis. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ora, a obsessão simples é a influência que um espírito exerce sobre outro e não tem pendores maléficos. Vamos, por exemplo, aqui ilustrar uma possibilidade que ocorre muitas das vezes. Uma mãe que deixa parte doente e preocupada quando Jesus advertiu que onde estiver o teu coração, ou melhor, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ora, a mãe que parte doente leva na sua mente a preocupação com os filhos que deixa. Rebentes, muitas das vezes, bebés, por aí adiante, mas que as circunstâncias da vida nem sempre permitem essa relação física durante enfim, o tempo que desejaríamos. Ora, levando aquela preocupação na mente, inadvertidamente, inconscientemente, a mãe é atraída, potencia pela sua vontade, pelo seu desespero, a aproximação ao filho que deixou na terra. E esta relação, esta aproximação, é aquilo que nós podemos chamar de obsessão simples. É uma influência negativa. Não é mal intencionada, estão a compreender? Mas é negativa porquê? Porque a mãe, em estado de perturbação, em estado de sofrimento, porque a morte não transforma nada, aquele impulso que tem de se aproximar dos seus tesouros está a influenciá-los. E os filhos, ou o filho, está a sentir a influência da mãe, também sem inconscientemente, mas está a influenciar, e todos os sinais são captados. Se a mãe, por exemplo, partiu com um problema do coração, é aí que se situa o problema do bebê. E ele fica perturbado. E está sobre aquela perturbação. Mas, então, isto é feito por amor. Só que o amor não pressupõe o prejuízo. Antes, pelo contrário. Mas a mãe não sabe. Ora, nós temos aqui uma relação que é doentia e que requer esclarecimento. Então, logo nessas condições, porque importa primeiro atender a mãe
ela poderá depois retornar equilibrada, saudável, para junto dos seus filhos, dos seus tesouros, para os auxiliar. Então, esta é aquilo que ilustra um caso de uma obsessão simples. Outro, muitas das vezes nos trabalhos nos trabalhos de assistência espiritual, os espíritos que se manifestam, nós perguntamos, ou mesmo espontaneamente, o espírito declara que está a acompanhar esta ou aquela pessoa, não a conhece, não lhe quer qualquer mal, mas sente-se bem ao pé dela. Quer dizer, as energias e as vibrações que emite, que é do seu estado íntimo, são como que um refúgio que alivia a dor, a perturbação, a inquietação daquele espírito. E não lhe quer qualquer mal. Quer dizer, a sua mente não tem qualquer propósito de ferir, de maltratar, por aí adiante. E estes desligamentos são muito fáceis através do esclarecimento. E as pessoas, na esmagadora maioria, os espíritos, aceitam o afastamento, o socorro, o tratamento que os bons espíritos disponibilizam e ficam até pesarosos por saberem que estão a prejudicar aqueles junto de quem vivem. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma obsessão simples. Ora, quando passamos para outro patamar, que é o patamar da fascinação ou da subjugação, então aí os espíritos que estão ali no nosso campo vibratório são já, de facto, espíritos torcidos, não é? Como se costuma dizer, daqueles espíritos bonzinhos. Ele é muito bom, mas é de gancho. É assim que costuma dizer, não é? Portanto, já tem no seu propósito maltratar, ferir, prejudicar, perturbar de qualquer sorte. Pode ter uma relação direta connosco, desta vida ou de vidas pretéritas, às vezes longínquas, mas tem, normalmente. Mas também há aqueles casos em que espíritos obsessores trabalham em favor de organizações das trevas que têm estratégias muito bem delineadas para perturbar a ordem, o progresso da humanidade. Então, digamos que todos os esforços que os espíritos encarnados e desencarnados fornecem pelo progresso da humanidade têm a contrariá-los outra força dos espíritos mais atrasados que não querem esse progresso. Porquê? Por orgulho, por vaidade, por desespero, por vingança. Portanto, há sempre um contrapeso. Daí que o progresso na Terra, neste momento, se faz à custa de muito esforço, de redobrados esforços. Portanto, mesmo nós, no campo individual, como às vezes acontece, quando empreendemos trabalhos de renovação moral e espiritual, nós sentimos dificuldades. E no relato, no contacto com as pessoas, em que elas desabafam connosco, a dizer que têm muitas dificuldades, esforçam-se, mas há sempre um obstáculo que se levanta, há sempre qualquer circunstância, às vezes junto de terceiros ou a partir de terceiros, que lhes criam, de facto, perturbação e dificuldades nesse esforço que se empreende para as nossas melhoras. Ora, e quando os espíritos mais atrasados sabem que não têm possibilidade de invadir o nosso espaço e de nos influenciar negativamente, porque nós somos já aqueles que nos esforçamos, ou aqueles que se esforçam por estarem melhores, cumprir de facto com os compromissos a que estão vinculados, da renovação íntima, da prática do bem, por aí fora. Portanto, cria-se um mecanismo mental, energético e vibratório. É como se fosse uma armadura, uma muralha a toda a nossa volta, uma redoma, em que, porque estamos a falar de condições energéticas e fluídicas,
em que a violência dos menos evoluídos ou dos mais atrasados não consegue penetrar esse campo. É a mesma coisa que eu pegasse aqui num objeto pontiagudo e aqui nesta parede começasse a querer picar e a passar para o outro lado, não tinha hipótese. A parede é mais resistente que o objeto que eu tenho nas mãos. Então é o que ocorre no plano espiritual, ressalvadas as devidas distâncias. Mas para compreendermos melhor o processo. Ora, quando isto acontece, o que é que eles fazem, esses espíritos? Vão procurar pessoas que são do nosso círculo próximo, com quem nos relacionamos habitualmente, que são espíritos no local de trabalho, da família, das nossas relações sociais, e influenciam-nos para nos perturbar. E nós temos que ter essa noção. Temos que ter essa noção. De quando a criatura, de facto, se propõe a tomar qualquer procedimento que denota desequilíbrio de natureza mental. E, portanto, temos que estar tão tranquilos quanto possível, tão racionais, para não nos deixarmos vencer por impulsos. E, às vezes, reagir por impulsos. Então, aquilo que aparentemente, muitas das vezes, nas nossas atitudes, possa parecer uma derrota, porque voltamos as costas ao agressor, mediante a proposta que nos é feita, a nossa sabedoria espiritual diz, não, eu não vou responder à agressão. E voltamos costas. É uma atitude sábia. E porquê? Porque mantemos um nível espiritual e moral, mantemos as condições de defesa. Porquê? Porque se reagimos impulsivamente e estamos naturalmente agressivos, quer dizer que as nossas defesas espirituais baixam, o nosso padrão vibratório baixa. E baixando, estamos a permitir que esses arremessos mentais e até materiais, do outro lado, nos atinjam. Então são breves momentos em que nós deixamos cair as nossas defesas e eles penetram no nosso campo físico. E espiritual, melhor dizendo. Que depois terá repercussões no campo físico. Não quer dizer, e muitas dos desastres que acontecem nas relações pessoais advêm de processos persistentes de obsessão. Que são, podemos considerar, os processos de subjugação. O processo de subjugação, quando a criatura pode ter até noções de que está sob controle de uma força que lhe é estranha, mas não consegue reagir. Não consegue reagir. Fernando Lacerda, um dos médiums de maiores recursos mediúnico, relata num dos seus livros, do País da Luz, que em Lisboa, à época onde vivia, havia uma criatura, um senhor, que de quando em vez era assolado por uma crise, uma loucura, de tal sorte que ele parecia um macaco na rua. Punha os quatro membros no chão e era assim que se movimentava, trepava às árvores, descia das árvores e, portanto, era tratado como um animal. E é Fernando Lacerda que intervém depois e que lhe procura dar o alívio e proceder ao seu tratamento espiritual. Portanto, este caso, como tantos outros, são casos de subjugação, em que a vítima, aparente, mas a vítima, aqui no caso o encarnado, está sujeito à vontade, à determinação, à imposição, à arbitrariedade do espírito que o obsidia. E controle todos os centros nervosos, quiçá mesmo mental. Mas ele percebe que esse controle, essa força é-lhe estranha, mas não a pode controlar. E, portanto, ele está como que uma marionete a ser comandada por uma força que lhe é estranha. Então estamos na presença de um caso de subjugação. Há atitudes, crimes até que acontecem, que
nestas condições em que o arguido, o homicida, age por impulsividade e tem um comportamento com as pessoas, e sobretudo com os que lhe são próximos, mas tem um comportamento arbitrário, rebelde, agressivo e violento, e não há controle. Os tratamentos psiquiátricos conseguem aliviar porque agem sobre o sistema nervoso e, como tal, está parcialmente adormecido. A influência não é de todo plena, mas adormece e logo o espírito obsessor não tem condições para que o seu obsidiado, a sua vítima, esteja nas melhores condições para agir, com toda a liberdade. Ora, é por isso que, mesmo no campo espiritual, e normalmente estas relações trazem um estado anímico e mental depressivo. Porquê? Porque o doente acaba por ver frustradas as suas expectativas mais simples. Gostava de ter forças para trabalhar e não tem. E começa a ver que a vida lhe está a fugir, os recursos materiais lhe estão a fugir. Quer uma relação estável com os seus familiares ou com os seus amigos, não consegue, isola-se, praticamente refugia-se na cama, tem dificuldades muitas das vezes em estar de vigília, portanto passa muitas das horas do dia e da noite a dormir e, portanto, não tem controle sobre si próprio. Ora, este quadro depressivo, apesar de se fazer notar uma influência espiritual, é recomendável que tenha em simultâneo um tratamento psiquiátrico. Não temos que ter qualquer rebuço, qualquer inconveniente em consultar um psiquiatra que, na primeira fase do tratamento, irá fazer, digamos assim, o seu trabalho, ativar as células no cérebro e todo o sistema nervoso, partindo do princípio de um controle, um adormecimento, para que depois se estabeleça aos poucos a recuperação. Em simultâneo, a Casa Espírita trata do campo espiritual. Portanto, confere a assistência espiritual. E nunca, quer na Casa Espírita ou fora da Casa Espírita, nós nos devemos atrever a ocupar o lugar do médico para dizer ao doente: você suspenda a medicação porque o problema é espiritual. Nunca se faz isso. Não temos competência e, além do mais, é uma gravidade que pode pôr em causa a doença, o estado de saúde do próprio doente. Levá-lo até ao suicídio. Portanto, toda esta recuperação, este trabalho, tem que ser feito com ponderação e com dignidade, salvaguardando não as nossas ideias e convicções, mas o estado de saúde do paciente. E por isso temos que agir em equilíbrio com o tratamento médico e com o tratamento espiritual. Naturalmente que, havendo já condições para que o doente receba esse tratamento no centro espírita, as melhoras começam a acontecer. E o médico, naturalmente, que não quer o seu paciente amarrado ao tratamento, porque sabe dos seus efeitos colaterais, vai-lhe reduzindo aos poucos a medicação, até se encontrar um ponto de equilíbrio. Muito bem. Então, este é um caso de subjugação. No caso da fascinação, que é o mais complexo, aparentemente não sendo difícil, mas é o mais complexo. E porquê? Porque mexe com o próprio médium, com com o estado moral do próprio médium. O médium, que aqui no caso, potencia, acelera a existência de faculdades mediúnicas, como direi, agrava a situação. Então, qualquer pessoa
que seja ainda portadora da vaidade, é um potencial candidato à fascinação. Então, no campo da mediunidade, muitas das vezes, uma vez que estamos a falar aqui na casa espírita, os médiuns que ainda não tratam conscientemente, que não olham para o seu caráter moral com todo o cuidado e rigor, aqueles que ainda são portadores de alguma vaidade e que se sentem lisonjeados, muitas vezes até em missão superior pelo facto de terem faculdades mediúnicas, permitem aos espíritos a exploração dessa dificuldade. E então a relação estabelece muito próxima e não há possibilidades, há muita dificuldade de separar esta ligação, de cortar esta ligação, porque, em primeiro lugar, o médium tem que tratar do seu próprio caráter, da sua própria dificuldade. Ora, então nós agora vamos a outro ponto. Por que é que Jesus nos induziu a praticarmos o bem, a exercermos a caridade, o perdão, a sermos bons? Porquê? Exatamente para nos pormos a salvo destas influências. Então isto significa que todos nós temos o dever, o compromisso inadiável de promovermos a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Porque, com o devido respeito e ressalvando naturalmente as distâncias, mas quando isso não se processa, somos potenciais obsessores. Podemos vir a ser potenciais obsessores. Porquê? Porque não cuidamos de olhar para a vida e para nós com o devido rigor e o devido critério. Então, importa que o façamos enquanto ainda no plano físico, porque é mais fácil toda essa operação. Então, estas são as fases. Depois, mais adiante, as causas da obsessão e os meios de a combater. A lição vai mais adiante. Há alguma dúvida que queiram colocar relativamente à questão aqui apresentada? Até o momento? Para a semana posso fazer o teste do algodão. Muito bem. Então, vamos adiante. Na questão 248, acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Então, quando nós vimos para a vida física, trazemos compromissos, mas sobretudo no campo da mediunidade, esses compromissos fazem parte de uma equipa. O médium é um dos elementos na base dessa estrutura. Então, no plano espiritual, há uma equipa que zela por essa função. Então, para esclarecermos o assunto, no caso do Divaldo Franco, vimos aqui uma mensagem de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, a responsável, o guia espiritual do Divaldo é Joana de Ângeles. Mas há toda uma equipa, aquela equipa de espíritos que psicografa através do Divaldo Franco, estamos a lembrar Vítor Hugo, estamos a lembrar Marco Prisco, Manuel Filomeno de Miranda e outros, Eros, só usam as faculdades, ou qualquer outro espírito, só usa as faculdades de Divaldo Franco com a autorização da Joana de Ângeles. E os textos que se propõem transmitir são previamente analisados e sancionados. Porquê? Por causa do rigor doutrinário e também do rigor moral, da mensagem moral. Aquilo que propõe a mensagem para os encarnados. Dadas as responsabilidades da missão em si, então toda esta estrutura funciona desta forma. E com os outros,
aqueles que têm essa missão, como era o caso de Chico Xavier e outros, em que nós verificamos de facto que há um sentido superior nessa missão, nesse compromisso, naturalmente que têm ligados todos os médiuns, que estão ligados a esses espíritos que os tutelam e que têm uma organização, uma estratégia, que tem um determinado objetivo, que é esse. Porque se assim não for, se o médium que os há, que estão à mercê de qualquer espírito, escrevem, psicografam e depois lançam os livros sem critério, sem rigor doutrinário. Isso traz responsabilidades acrescidas para o médium, propriamente dito, pelo mau exercício da sua missão, do seu compromisso, mas também pelas consequências que vão gerar na sociedade. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o facto pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial com este ou com outro espírito. Outra questão é, o médium que recebe os espíritos que se comunicam não é a esmo. Tem que haver, no mínimo, para que haja qualidade na produção psicográfica, tem que haver, ou há, ligação entre os espíritos do médium e do espírito comunicante. Portanto, nem todos os espíritos encontram nos médiuns as condições energéticas adequadas às suas para poderem estabelecer sintonia por forma a produzir aquilo que o espírito pretende. Então, enquanto isto não acontecer, não há de facto essa fluidez nas comunicações. Nós, há muitos anos atrás, líamos um livro que havia dificuldade. Quer dizer, entendíamos a mensagem que o espírito transmitia, deduzíamos, mas gramaticalmente e a sintaxe da própria escrita era difícil. E tantas vezes andávamos a ler e depois tínhamos que voltar atrás para compreender o que estava para trás, para depois interpretar o que estava adiante. E um dia perguntamos a Divaldo: olha, nós estamos a ler um livro assim, o espírito tal, e contamos. Isso é do médium. É o médium que não tem condições para exercer essa faculdade, ou pelo menos não aprimora as condições para esse mistério, e o espírito tem dificuldade. E, portanto, se nós repararmos, para quem gosta da língua portuguesa, de ler, de escrever, há muitos livros de natureza espiritual, portanto psicografados, que deixam muito a desejar nesse capítulo. Portanto, escrever um livro, qualquer um de nós é capaz de escrever. Agora, o que é que vamos deixar à posteridade? Temos condições para o fazer? Não é só encher páginas. Não. É também a expressão da própria língua. A forma como escrevemos, que vai depois permitir a leitura e a fluidez da compreensão do tema que é proposto. E então, se nós vimos o caso do Divaldo, o caso do Chico Xavier, que apesar de ser pessoas com a escolaridade mínima, que aqui para Portugal é do ensino básico, do primeiro ao quarto, ou do primeiro ao sexto ano, do ensino básico, no entanto, as suas obras são, de facto, de um primor em termos da língua, um primor gramatical e da sintaxe. Lemos com fluidez, com princípio, meio e fim. Outros, enfim, que é o... Bom, agora não me ocorre. Mas o Espírito Santo, aquilo que se chama Francisco do Espírito Santo Neto, também tem muito boas. A Célia Camargo
Xavier Camargo tem, de facto, obras primorosas no campo da escrita. Portanto, e outros ainda. Né? Mas é para percebermos como há casos em que o próprio médium, apesar de ter psicografia, não tem condições para exercer plenamente e, portanto, nem tudo o que os espíritos escrevem pode ser entendido exatamente por essas razões. Somente a obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Portanto, quando o médium só recebe um espírito e quando essa ligação com os espíritos é uma ligação perturbada, em que o médium se sente constrangido e que as energias que o envolvem são energias pesadas e que o perturbam, já sabemos que estamos numa ligação, enfim, que não é recomendável. O que é fazer? Suspender imediatamente essas atividades. E estudo da doutrina, evangelho, oração e interiorização do trabalho de aprimoramento moral. Para estar em condições, disciplina, orientação das faculdades mediúnicas, sob critérios rigorosos, mas fraternos, naturalmente, para que não se percam essas condições. Isto é, se a pessoa tiver, de facto, esse compromisso. Porque muitas das vezes não passa de expectativas nossas, do médium, de querer fazer isto ou fazer aquilo. Ser psicógrafo ou ser vidente. Ter esta ou ter aquela faculdade mediúnica. Não. Tudo isso tem que brotar de forma natural. E, portanto, para isso é preciso o acompanhamento na formação para dotar a criatura de condições de verificação, de análise, de crítica saudável, a fim de que a produção posterior seja, de facto, uma produção positiva, boa. Portanto, geralmente o espírito apodera-se do médium com a intenção de o dominar, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Portanto, o primeiro passo de qualquer comunicação espiritual que chega é a análise criteriosa. Para perceber se tem, de facto, o rigor doutrinário, se tem um fim moral. Veja-se o caso, por exemplo, da doutrina espírita. Muitos dos espíritos que fizeram parte daquele trabalho hercúleo organizado por Allan Kardec eram espíritos que estavam ligados à Igreja Católica. E se repararmos, as mensagens que deixaram, que transmitiram, Kardec aproveitou para as integrar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o seu caráter era de natureza moral. Mas nas obras subsequentes, aquelas que tinham caráter filosófico ou mediúnico, científico, esses espíritos já não aparecem. Porque não tinham ainda a abrangência do conhecimento espiritual e mediúnico para poderem desempenhar essa tarefa. Então nós vemos no caso do livro dos médiuns ou do livro dos espíritos, o espírito que se manifesta com relativa frequência, porque é ele o espírito protetor, o espírito guia da Sociedade Parisiense dos Espíritas, é o espírito de São Luís, que várias vezes vem esclarecer e responder às perguntas de Kardec. E às vezes espíritos mais aturdidos e perturbados que, em primeira linha, respondem a Kardec, mas quem esclarece, de facto, de fundo o assunto é o espírito de São Luís, que foi, e dizemos São Luís, não porque fosse santo, nem fosse afeto à Igreja Católica, mas que foi o rei de França, que foi coroado santo pela sua natureza íntima, uma criatura boa já à época, quando desencarnou. Portanto, é para vermos a diferença entre uma coisa e outra. Ora, como é que Allan Kardec, que método adotou?
foi o da método intuitivo, mas também, e simultaneamente, o crítico da avaliação. Ele comparava, tinha correspondência com vários países e com várias pessoas que residiam nos mais variados pontos do globo, e eles escreviam mensagem e mandavam a Kardec. E o Kardec via a natureza moral daquelas comunicações, e quando elas eram coincidentes, bem, estamos a falar do mesmo assunto e estamos em concordância com o princípio em si. Então essas comunicações eram validadas e ele integrava-as na codificação, para a elaboração da codificação. Portanto, oficializava essas comunicações. Todos o médium ou espíritos que se queiram furtar às nossas avaliações, o teor das mensagens, nossas avaliações, não são espíritos que devam merecer o nosso respeito nesta matéria. E, portanto, as comunicações não devem ser aceitas. E porquê? Porque, apesar de qualquer espírito, volto a dizer, qualquer espírito, transmitir uma mensagem, por mais elevada que ela seja, se eu não a compreender, se não me afinar com o espírito daquela mensagem, eu não sou obrigado a aceitá-la. E os benfeitores espirituais, os espíritos mais elevados, sabem disso e respeitam. E eu posso dizer ao espírito diretamente: vai-me perdoar, mas eu não concordo e, embora respeitando o seu ponto de vista, mas eu não aceito. E ponto final. O livro do Nosso Lar esteve quase 40 anos fechado numa gaveta, à espera de ser publicado. Porque o Francisco Cândido Xavier tinha receio que causasse um impacto, e sobretudo pelo poder da Igreja à época, da Igreja Católica, convenhamos, e portanto esteve a aguardar esse tempo na gaveta. No caso de Ivone do Amaral Pereira, o livro Memórias de um Suicida foi outro que tal. Esteve 50 anos até que o Espírito Charles lhe deu autorização para publicar, providenciar a publicação desse livro, quando, digamos que o conhecimento espiritual já tinha evoluído entre nós. E, portanto, não se melindraram com esse facto. Não se melindraram com esse facto. Portanto, esse é uma das tónicas logo que define o caráter do espírito que se comunica. E o médium deve, de facto, promover essa avaliação por terceiros, pessoas que entenda que sejam da sua confiança e com conhecimentos espirituais sobre a matéria, para poder sancionar ou não essas tarefas, essas comunicações. Quando vê que não são aceites, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento para se isolar, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lhe. Portanto, impõe ao médium, e se o médium não tem a lucidez para perceber que está na presença de um espírito obsessor, deixa-se levar e conduzir e isola-se. Digamos que é um cego a conduzir outro cego para o precipício. Estamos, portanto, aqui numa relação com dois aspectos: do orgulho e da fascinação, da vaidade. Todo o médium que se melindra com a crítica das comunicações que recebe faz-se eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom desde que lhe inspire um pensamento ilógico, como o de se recusar à avaliação por outrem. Não é verdade? Ora, é por isso que essa análise do nosso caráter, que deve ser uma tónica dominante dos nossos interesses espirituais, no médium esse interesse deve acentuar-se, porque o médium é o primeiro interessado. Ora, e porquê é que nós, apesar de sermos todos médiuns, como definiu Allan Kardec, porque somos espíritos, e a mediunidade é uma faculdade do espírito e não do corpo físico, porque ela continua após a morte, com o espírito, então porquê é que
esses espíritos que reencarnaram e com fortes evidências de faculdades mediúnicas que estão para além da mediania, todos nós, porquê é que isso aconteceu? Porque ele aceitou esse compromisso. Isto é, revestiu-se de maiores capacidades mediúnicas ou medianímicas. E porquê? Para facilitar a comunicação com os espíritos, a fim de poder fazer progredir não só encarnados como também desencarnados. O médium, aqueles que apresentam maiores faculdades mediúnicas, maiores potencialidades, são criaturas fortemente comprometidas com o passado. E não é fácil ser médium. E o espírito, antes de reencarnar, já sabia disso, tomou consciência, estudou, preparou-se para esse trabalho. É uma missão sua, como todos nós temos a nossa missão, que é de nos melhorarmos. Então o médium pediu essas faculdades para que pudesse rapidamente, ou mais rapidamente, dado o sacrifício que estaria submetido e que ele assumiria de livre vontade, pudesse mais rapidamente ressarcir os débitos do passado e, simultaneamente, auxiliar o mundo físico, a humanidade encarnada e desencarnada. Ora, o médium é a criatura que vive entre dois mundos. Entre o mundo físico e o mundo espiritual. Só um minuto, está bem? Eu peço só aqui o médium vive entre dois mundos. O mundo físico, e não se furta às suas responsabilidades pessoais, os seus compromissos com o lar, com a família, com o trabalho, com o meio social onde está, a comunidade. E, portanto, tem dificuldades acrescidas. E, para além disso, são digamos assim, a vida, o mundo palpável, tem também outro detalhe. É que ele está do lado de lá, muitas das vezes, e tem que ajudar a carregar a cruz dos outros, do lado de lá. Receber espíritos empedernidos, que muitas das vezes há centenas ou milhares de anos estão na retaguarda da vida, metidos nessas furnas e nesses antros de dor e perseguição no interior da Terra. Então, digamos que se preparou para isso. Preparou-se para isso. E como tal, tem que abraçar essa missão e vê-la como a importância acrescida para a sua vida e para a vida dos outros. Então tem que ter muita coragem, muita determinação, vive em conflito muitas das vezes com as dores que sente, vai ao médico, diz que está muitas palpitações, está quase a morrer do coração, o médico faz uns exames, tudo, um check-up, não, isso não tem nada. Passado um tempo, é mais isto, é mais aquilo, é mais não sei, bom, volta, outro check-up, até que o médico, isto não me larga aqui a porta, olha, você tem problemas psiquiátricos, você chama a família, você tem que ser internado. Porque para ele é tudo uma questão física e psíquica. Mas a verdade é que o médium não é médium das 9 às 5 da tarde. É 24 horas sobre 24 horas. Umas mais intensas, outras menos intensas, no plano físico e no plano espiritual. Porque também, durante as horas do sono, o médium é chamado, convidado, se quer participar muito bem, mas é chamado, convidado para trabalhos que ocorrem na espiritualidade. Estamos a entender? Portanto, é um compromisso de veras importante e que o médium tem que ter isso em linha de conta. Para que esse trabalho se faça com qualidade, com dignidade, não é com pompa, com circunstâncias, não é com vaidade, não. É com humildade. Revendo habitualmente os seus maus pendores para os poder superar. E, portanto, entregando-se de alma e coração a esse mistério. Ora, só assim, avaliando o próprio fenómeno,
sujeitando a avaliação de outros que sejam capazes de o fazer e caminhando até ao fim dos seus tempos. O isolamento do médium é sempre uma situação deplorável para ele, porque fica sem a possibilidade de verificação das comunicações que recebe. Portanto, eu recebo estas comunicações são verídicas, ponto final, e, portanto, quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, cada um é como é. É o que dizemos habitualmente. E isto é muito complicado para os médiuns. Ademais, não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também o estudo de todos os géneros de comunicações a fim de as comparar. Porque se eu não ler outras obras, outras comunicações de criaturas que devem ser referências no meio, para avaliar aquilo que eu estou a fazer, como é que eu posso saber se as minhas são fidedignas? Não posso. Não tenho referências, portanto, as referências são as minhas e do espírito que está na posse agora das minhas circunstâncias. Limitando-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado todo o saber e que elas circulam quase sempre dentro do mesmo ambiente restrito. Portanto, depois, cada um de nós, conhecendo ou não a doutrina espírita, mas temos o dever, se somos espíritas, temos o dever de conhecer a doutrina espírita. E como é que se conhece a doutrina espírita? Estudando. Vamos fazer coro. Estudando Ali para trás, ouviram? Estudando a doutrina espírita. Ora, se não estudamos a doutrina espírita, nós, a título individual, não temos condições para perceber se determinada mensagem tem princípio, meio e fim, ou se tem origem no espírito obsessor. É tão simples quanto isso. Ora, qual é a primeira referência da doutrina espírita? O Evangelho, o Livro dos Espíritos. Resumidamente, a doutrina, os 5 livros da doutrina espírita, da codificação. Não é verdade? Esses são os principais. E depois há aí outros que, de acordo com o que estão entroncados nesses, que são as referências para nós podermos fazer uma avaliação. Então, é importante que não nos deixemos iludir, tão somente porque nos livros trazem espíritos e trazem isto e trazem aquilo, e não são verdadeiramente livros doutrinários, como já. Começa a ler, só várias vezes me aconteceu isso, de estar a ler livros que são produzidos por espíritos encarnados e outros desencarnados, e que praticamente nem chega a meio, porque são, em alguns casos, mensagens de água com açúcar. Sob o ponto de vista doutrinário, não ensinam nada. São só floreados. E, em alguns casos, permitam dizer, ainda escrevia, ou qualquer um dos senhores escrevia melhor que o espírito que lá está a ditar aquilo. Compreendem? Então, não acrescentamos nada àquilo que existe. Então, se não acrescentamos nada, então estamos quietinhos porque já cá temos quem nos possa ajudar e valorizar a vida. Muito bem. Então, o que diz aqui este slide é que o espírito, o médium, guarda para si e distribui com o devido respeito por esta senhora, por aquela, que sabem que são os seus fãs. São os seus fãs. Então, os fãs o que são? Seguem os seus ídolos sem qualquer critério de avaliação. Eu sou amigo. Eu sou amiga. Não, isto não tem nada a ver com amizades. Isto tem a ver com a doutrina espírita. Com aquilo que nós aceitamos e aquilo que nós divulgamos. Porque eu, quando alguém me coloca qualquer questão e que eu tenha que dar uma referência sobre um livro ou sobre uma obra qualquer para aquele assunto que está a interessar à pessoa, eu tenho que ter consciência daquilo que estou a transmitir, daquilo que estou a facultar. Não posso dizer à pessoa, olha, leia aquele livro assim que é tão lindo. É um livro lindo, mas não acrescenta nada. Ora, para isso não é preciso. Não é verdade? Então, é tão simples quanto isto. Ora, o que quer dizer que, então, os obsidiados já não é só o médium. É também mais o amigo, a amiga, aquela outra, porque aceitam de bom grado, estou a falar de espíritas, aceitam de bom grado
aquilo que o Espírito diz. O que o médium diz, e não submete a rigor aquilo que tem. Não é? E, portanto, nós temos neste capítulo, temos que salvaguardar aquilo que é, de facto, a doutrina espírita. Ora, limitando-se às que são transmitidas... Eu fui aqui, não. Peço desculpa. Limitando-se às que são transmitidas, expõe-se a iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas circulam quase sempre dentro do mesmo ambiente restrito. Portanto, é um cego a conduzir cegos. Alguma dúvida relativamente ao assunto? Ficamos esclarecidos? O assunto depois vai prosseguir para a semana, naturalmente. No ponto 249 do Livro dos Médiuns, no capítulo 23º, podem ler, estudar, que é para a semana, estar aqui a dar luta ao apresentador. Quando for eu, deixam-se estar sossegadinhos. Mas quando foram os outros, explicar-se, olha, é isto, é aquilo, então como é? Estudam a lição antes, bem estudadinha, que é para haver efervescência, reflexão em grupo. Muito bem. Então, este é um assunto primordial que nos importa, de facto, ter em linha de conta, que apesar das graças, o intuito é tão somente chamarmos a atenção para uma época de muita perturbação que estamos a viver, de coisas boas em simultâneo, mas de muita perturbação, não só nas nossas relações diretas, daqueles que às vezes se relacionam connosco nas mais variadas circunstâncias, mas do próprio mundo que se encontra em obras. Ora, e nós vemos, de acordo com os espíritos superiores, estamos a atravessar uma época de transição planetária em que está implicada não só a humanidade, em primeiro lugar, encarnados, desencarnados, e a própria matéria orgânica do globo. Ora, nesta época, tudo está a ser revolucionado. Até as entranhas da Terra, onde há milhares de anos espíritos aí se alojam, todas essas regiões estão a ser convulsionadas e os espíritos estão a ser retirados, uns atendidos no plano físico, outros no plano espiritual, outros retirados do ambiente do próprio planeta, a prepararem reencarnações futuras aqui ou noutro local. Mas a verdade é que a presença desses espíritos que agora estão a emergir das profundezas acaba por afetar a vida física, a vida da humanidade. E dada as circunstâncias materialistas do nosso espírito, do espírito humano, que permanece teimosamente a querer sobrepor-se à natureza espiritual da criatura humana, porque nós somos espíritos antes de tudo e fomos criados por Deus para sermos felizes, e o processo da reencarnação e do livre-arbítrio são mecanismos que a misericórdia divina nos facultou para podermos caminhar livremente, mas conscientes desse dever que nos compete, que é a nossa evolução espiritual e moral. Ora, esta é uma altura em que nos devemos precaver reforçadamente em oração, em espírito de tranquilidade e de confiança em Deus, para que venhamos a contribuir, cada um, à medida dos seus recursos, das suas potencialidades, na pacificação e na espiritualização da própria humanidade. Portanto, sem temores, sem desespero, nós estamos aqui e aqui vamos permanecer até Deus assim o entender e os nossos méritos assim definirem. Portanto, aquilo que nos compete fazer é viver com paz, confiança em Deus e, sobretudo, contribuirmos com as nossas orações, as nossas vibrações, com a reunião do Evangelho no lar, que é tão simples, mas tão importante, não só para a harmonização do ambiente espiritual
e humano no nosso lar, como também na colaboração com os benfeitores no socorro aos espíritos mais doentes. Assim sendo, nós vamos terminar o nosso trabalho propondo a unirmos os nossos melhores pensamentos, energias, sentimentos para a oração de encerramento, agradecendo desde já a presença de todos. Aqui estamos, unidos, com a presença de Jesus, as nossas almas dilatam-se em espírito de alegria, de consolação e de louvor a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o amigo incomparável de todas as horas. Mestre querido, agradecemos o convívio fraternal desta manhã, que a todos nos enriqueceu, da lição que apresentamos como reflexão sobre a importância do nosso compromisso para convosco e para connosco mesmo. São momentos de enriquecimento, momentos de paz. Contudo, Senhor, elevam-se as nossas vibrações, o nosso cântico de louvor a Deus e de alegria, envolvidos pelas mais doces vibrações, para que possam ser beneficiados todos quantos se encontram em necessidade. Mestre amado, são muitos aqueles que na condição de doentes, limitados pelas suas circunstâncias e muitas das vezes frustrados, desesperados, revoltados com as dores que enfrentam, procuram furtar-se da vida. Por todos eles vos pedimos, Senhor, pela humanidade em geral, pelo planeta que nos facultaste como berço para a nossa vida, a nossa experiência no campo físico. Mas projetamos, Senhor, para a estratosfera, procurando romper a densa nuvem energética e vibratória resultante do materialismo da humanidade, para que as luzes do mais alto possam penetrar e auxiliar todos quantos aqui nos encontramos, no plano físico e no plano espiritual. Apieda-te de nós, Senhor, porque desrespeitamos a vida, a oportunidade, o planeta, os diversos reinos da natureza. Prevaricando contra as leis superiores da vida, provocando o desequilíbrio,
a desordem. Mestre querido, auxilia-nos, Senhor, e dá-nos coragem e determinação para mudarmos e enfrentarmos as consequências dos nossos atos. Porque essa é, de facto, a verdadeira tragédia. No momento do enfrentamento dessas consequências. No momento em que a consciência se descerrar à realidade maior da vida. Perdoa-nos, Senhor, e auxilia-nos a superar as nossas limitações. Neste momento em que procedemos ao encerramento desta tarefa, pedimos-te que os benfeitores distribuam e envolvam a cada um dos presentes as bênçãos da saúde, as bênçãos da paz, da coragem, da alegria, da resignação e da confiança irrestrita em Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor.